Olá pessoal, professor Igor Thiago, professor de Geografia. Estamos aqui para comentar mais uma questão do seu simulado, o simulado de Ciências Humanas. E dessa vez vamos abordar uma questão sobre conflitos mundiais, especificamente o conflito da questão palestina, Região do Oriente Médio sempre é cobrado no Enem, e abordar tanto os aspectos atuais como suas vinculações históricas é de suma importância na sua revisão. Tudo bem? Então olha só, eu vou ler o texto com vocês e logo em seguida a gente vai fazer essa questão que envolve aí, dentro da matriz de referência do novo Enem, a competência de área 3, habilidade 15, que é justamente o papel dos estados e das organizações no enfrentamento de conflitos, de ordem geográfica, histórica, de ordem social, tá bom? Então olha só. Funcionários e agências da ONU saudaram o cessar-fogo acordado no território palestino ocupado e em Israel em maio de 2021, mas advertiram que a destruição em Gaza levará anos, se não décadas, para ser reparada. Com a trégua, a ajuda humanitária pode chegar aos palestinos. O Fundo de Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, entregou contêineres de ajuda para apoiar crianças e famílias necessitadas. Especialistas em direitos humanos da ONU instaram uma investigação no Tribunal Penal Internacional sobre os ataques a populações civis, as graves violações de direitos humanos e outros crimes de guerra cometidos. O interessante é que esses episódios que aconteceram em 2021, ali por volta do mês de abril, maio, eles acabaram sendo colocados aí como uma nova escalada de tensões entre árabes e judeus na região da faixa de Gaza e na região da Cisjordânia, que são justamente os territórios palestinos ocupados, As questões conflituosas começaram ali também em torno de uma região chamada Sheikh Jarrah, que fica próximo da cidade de Jerusalém, E vários confrontos levaram aí, inclusive, a episódios com vítimas fatais. Então, olha só o que pede a questão. Tem o texto apresentando esse problema e pergunta, coloca aí no seu comando: especialistas independentes nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU pedem investigações pelo Tribunal Penal Internacional. E essas investigações, elas vão exatamente analisar, justamente se não teve violações a direitos humanos, como é colocado aqui. Se essas violações de direitos humanos, outros crimes de guerra, justamente colocado sobre essa questão de ter em Gaza episódios de violência, esses episódios podem ser de dois tipos, Ataques de forma terrorista, inclusive por grupos e organizações extremistas, como acontece lá na faixa de Gaza, que é o caso do Hamas, é o caso da Jihad Islâmica, ou mesmo um fato de ter aí o exército israelense, atacado realmente esses alvos estratégicos aí de palestinos radicais, mas que no uso do seu poder houve excesso. E é justamente isso que está sendo analisado. Se há um excesso por parte de Israel no confronto com os palestinos, porque Israel é um estado montado, com um exército pujante, forte, e os palestinos muitas vezes não têm essa defesa, Há essas acusações de que os alvos palestinos foram vítimas aí de excesso de força. Então, será que essas investigações têm base na premissa de assimetria do poder no conflito árabe-judeu? Quando ele fala assimetria no poder, essa assimetria é justamente o fato do Estado de Israel, o Estado de Israel ser um Estado poderoso e ele ser mais forte do que o povo palestino, que é um povo que luta pela formação do seu Estado, Eles têm uma certa digamos, predominância ali na região da faixa de Gaza, na Cisjordânia, e desde 47, quando a ONU propôs dividir os territórios, existe uma grande escalada de tensões que de vez em quando volta a ter realmente um problema, como aconteceu em 2021. Então, essa simetria de poder tem total sentido, vai ser o gabarito da nossa questão. O porquê não a letra B? Descumprimento antecipado do cessar-fogo. O cessar-fogo
ele surgiu justamente para diminuir a escalada de tensão, né? Justamente para que se ajuste ali a situação, porque não se chegou a um acordo de paz ainda, tá? Alinhamento às questões de direitos humanos, mas justamente é o que não está sendo colocado. Eles estão investigando se teve violações e não alinhamentos a direitos humanos. Terrorismo jihadista por parte do grupo Hamas. Gente, olha só, o grupo Hamas fez os atentados, né? Jogou os mísseis aí sem destino. E o escudo antimíssil Israel acabou realmente segurando isso aí, evitando danos maiores, mas esse terrorismo não é o que é investigado em relação à violação de direitos humanos. Tem que ser investigado se o Estado democrático de direito, no caso o Estado israelense, não está abusando do seu poder. É isso que é a premissa do Tribunal Penal Internacional. Então não é o terrorismo jihadista e nem intervenção de potências internacionais no conflito, tá? Realmente, se não mais, esse aparelhamento do Estado de Israel. Por isso, letra A, nosso gabarito, tá bom, gente? Essa questão Israel-Palestina é sempre fundamental. Dê uma revisada nisso aí, né? Sabendo quais são os territórios palestinos, qual é o poder do Estado de Israel, as guerras que já aconteceram entre eles, 48, 56, 67, 73, os episódios que levaram à crise do petróleo e os possíveis acordos de paz entre eles, como o acordo de Camp David e o acordo de Oslo. Tudo bem? Grande abraço e até a próxima. Valeu, gente!